Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 13, e pela BrisaNet, canal 137. O nosso tema de hoje é a dependência química. E o nosso convidado é o Dr. Jofrânio Bandeira de Caldas. Boa noite, doutor Jofrânio. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. É alegria, né? Trazer informações, um tema de extrema relevância para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Leite. Amigo Leite, né, como gosta de ser chamado. Estamos aqui para falar sobre esse tema tão polêmico e tão urgente no Brasil, que é a dependência química. Hoje a gente vê, por exemplo, na cidade de São Paulo, na Cracolândia, a gente conta 1.800 dependentes químicos que moram na rua. Quase 2.000 pessoas. É uma cidade aqui, pequena do Ceará. O governo de São Paulo, os prefeitos, eles acham que estão resolvendo. Resolvem parcialmente. Porque o problema não é tão simples. O senhor acha que esse número de dependentes químicos vem crescendo a nível do Brasil? A cada dia, a cada mês, a cada ano. Um dos pontos que nós poderíamos pensar em, digamos assim, criar uma barreira, seria a família? Estrutura familiar, educação e espiritualidade. Espiritualidade. A gente percebe que grande parte dos dependentes tem problemas familiares, pais separados, problemas de ansiedade, depressão. Então tudo isso leva a buscar-se o alívio nas substâncias químicas. Por quê? Porque as substâncias químicas, por um momento, ele alivia o sofrimento humano. Diga-se de passagem, por um momento. Por um momento, ou seja, naquele instante que ele está usando, o mundo para ele é uma alegria. Mas aí quando passa o efeito, aí vem a depressão e o problema se torna maior, porque ele vai precisando tomar uma quantidade maior de álcool, uma quantidade maior de droga, e o problema vai se cronificando até ele se tornar um dependente químico, ou conhecido como alcoólatra ou viciado em droga. Doutor, eu posso distinguir, existem drogas lícitas e drogas ilícitas? Claro, nós sabemos que a droga lícita, a palavra lícita é permitida. Humana. Então, as drogas lícitas conhecidas é o quê? É o álcool, o cigarro e os psicotrópicos. Os psicotrópicos deveriam sempre serem prescritos por médicos, psiquiatras, neurologistas, clínicos, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é complicada porque as pessoas não têm acesso aos médicos com muita facilidade. Então eles procuram o quê? Farmacêuticos, o balconista, e eles vendem sem receita médica. E o paciente às vezes chega no médico já dependente de uma grande quantidade de psicotrópico. Então precisa fazer o desmame, diminuindo, porque não pode tirar de uma vez. Se você tirar de uma vez, o paciente entra em surto. Qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, tem que ser. Agora só que tem um detalhe, a droga ilícita você tem que cortar de uma vez. Agora sendo que, por exemplo, dependente de álcool, se ele entrar numa clínica, a gente tem que complementar com psicotrópico durante mais ou menos 8 dias a 10 dias. Por quê? Porque tem um risco de convulsão. Então lá nas clínicas que eu trabalho, eu faço um trabalho de usar o psicotrópico benzodiazepínico, diazepam, 2 vezes ao dia, 10 mg, durante 8 a 10 dias, para que ele não sofra tanto com a abstinência e evite convulsão. Já há drogas, por exemplo, como crack, cocaína, a gente usa, por exemplo, o Neosine, porque tira um pouco a vontade de usar. Agora, por exemplo, tem clínicas que permitem o uso de cigarro. Eu não concordo muito, mas respeito. Porque muitos dependentes de drogas, se tirar o cigarro de uma vez, ele pula o muro. Porque o tabaco é uma das drogas que causa uma abstinência mais forte. É mesmo? O cigarro, a nicotina. O paciente que fuma cigarro e ele deixa de uma vez e não tem um apoio de um médico para passar um medicamento
geralmente antidepressivo, ele não fica na clínica, ele pula o muro, ele dá em gente, ele mata gente, mas quer um cigarro. Aí tem algumas clínicas que, para segurar esse povo, permite que se fume. Não só aqui. De forma mais controlada, apenas para... Exato. Diminui, controla. Aí chama-se redução de danos. Quando você diminui a quantidade de droga que a pessoa usa, ele já conseguiu um avanço, que é a chamada redução de danos. Ou seja, se eu fumava 40 cigarros por dia e eu estou fumando só 10, beleza. Em ascensão. Diminuiu o risco de tudo, né? Agora, por exemplo, drogas ilícitas, não se permite em lugar nenhum você dar droga lícita a paciente que esteja em tratamento. Porque aí é contra a lei. Se você fizer isso, você pode até ser preso. Sim, sim. Até porque não pode nem ter na clínica. Não pode. Né? E o álcool também. O álcool eu não conheço nenhuma clínica que permita entrar o álcool. Agora, o cigarro, eu conheço já algumas clínicas, não só aqui, mas em São Paulo, que permite o uso. Eu, particularmente, eu não sou a favor. Por quê? Porque o paciente, dependente da nicotina, existem psicotrópicos apropriados para tirar a abstinência do paciente. Ou seja, e eliminar aquela ansiedade. E eliminar a ansiedade. Doutor Jofrânio Bandeira de Caldas, médico aqui no programa Café com Leite, falando sobre dependência química, e hoje com certeza você vai pensar 2 vezes antes de consumir. Com o apoio da Uniodonto, maior cooperativa odontológica do Brasil. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, o que leva uma pessoa a ser um dependente? Na realidade, o uso da droga lícita, por exemplo, o álcool e o cigarro, a gente percebe que a adolescência entra pela curiosidade. Ou seja, o adolescente que tem problema em casa, ele encontra na turma dos amigos um lugar seguro, onde ele é bem aceito. E geralmente nos grupos entra o álcool e entra o cigarro. Aí você pergunta, por que então que alguns experimentam e não se tornam dependentes e outros experimentam e se tornam? Aí é uma loteria. É uma loteria que não dá para você dizer, está escrito na testa, se eu usar, vou me tornar um dependente. O ideal é não provar. Preventivamente seria não provar, porque ninguém sabe que se irá se tornar um dependente químico ou não. Eu acho que até você já deve ter experimentado uma cervejinha ali alguma vez na vida. Então eu vou dizer olhando naquela câmera ali. Eu nunca provei. Graças a Deus. Não. Nem o cigarro. Nem tive vontade. Graças a Deus. Na minha adolescência, talvez porque eu não tivesse condições nem de tomar uma cerveja, sabe? E hoje nunca me despertou a curiosidade. Não vejo ninguém, porque tomou uma cerveja ou fumou um cigarro, ter feito algo melhor porque ingeriu aquilo. Sabe? Mas geralmente começa assim, começa pela curiosidade de saber o efeito. Aquele adolescente, ele quer saber, porque ele vê... O adolescente quer descobrir tudo, quer descobrir, entendeu? E geralmente o adolescente que vem de uma família bem estruturada, e diga-se de passagem, que não bebe, porque tem família estruturada que tem cerveja nos finais de semana. Sim, então, como é que um pai e uma mãe, ele vai proibir um filho de usar cerveja se ele mesmo é usuário? Então fica complicado. Então, no meu entendimento e no conhecimento que eu tenho hoje e no envolvimento que eu tenho hoje com a espiritualidade, o melhor negócio é não experimentar. Porque você como pai, você como mãe, que você não usa, você tem autoridade para dizer, meu filho, nunca use, porque você pode se tornar um dependente químico no futuro. Sim. Então, meu filho, não use. Se você tiver com problema, venha ao papai, venha à mamãe, e a gente resolve, a gente conversa. Acho que a melhor coisa é o diálogo, né? O diálogo. A liberdade da conversa. O diálogo. E o pai, você sabe disso, ele não tem autoridade
para falar com o filho para não fazer, se ele faz. Então, se por exemplo, se você encontra um pai mentindo no telefone para um colega de trabalho, mentindo, aquele filho observa e diz, não, mentira é uma coisa boa, porque meu pai faz. Sim, então, beber, se o pai bebe, se a mãe bebe nos finais de semana, então cerveja e bebida para ele é uma coisa normal. Sim. Mas pode ser um risco para quem tem uma genética apropriada para se tornar um dependente químico. Mas o senhor falou aí sobre a questão da adolescência, que é um dos caminhos para se adentrar as drogas lícitas. Mas existe outro caminho que não seja apenas essa adolescência? O senhor vai me responder daqui a pouco, porque eu vou falar aqui do Frigorífico Industrial do Cariri. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Lembrando que se você vai adquirir carne sem o selo do Frigorífico Industrial do Cariri, tenha cuidado, viu? Eu indico os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri com selo de qualidade. Então, doutor, seria só adolescência? Porque adolescentes são aquelas crianças que estão numa fase de transformação, eu diria assim, e que têm curiosidades. Mas as pessoas adultas que começam a ingerir, que demais problemas os levam a isso? É uma coisa interessante. A droga lícita, o álcool e o tabaco, o cigarro, geralmente ela começa muito cedo. Dificilmente uma pessoa na fase adulta, ela decide experimentar o álcool. Se ela já passou a adolescência, que é uma fase complicada, chegou na fase adulta e nunca experimentou, por exemplo, você vai experimentar o álcool nessa altura do campeonato? Não. Seria uma loucura, hein? Agora, por incrível que pareça, a droga ilícita é diferente. Eu vou dar um exemplo que às vezes as pessoas não têm conhecimento. As usuárias de crack, hoje em dia, elas estão abordando os aposentados. Elas estão abordando os aposentados e levando a sexualidade para dentro da casa do aposentado, que muitas vezes mora só. Ela leva a sexualidade, ela vende o corpo e ali ela fuma o crack na frente do aposentado. E muitas das vezes ela oferece ou bota ele para fumar. Então tem pessoas idosas começando o uso do crack por conta das usuárias de crack, que são prostitutas, elas vendem o corpo para conseguir a droga, e elas estão levando pessoas idosas, 70, 80 anos, a experimentarem o crack, e eles estão se tornando dependentes do crack e financiando tais usuárias. Às vezes eles gastam o aposento todinho comprando crack. Que tristeza. É um quadro que poucas pessoas sabem disso. Eu estou falando aqui no ar uma coisa nova que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, inclusive, nós conversamos aqui com um infectologista recentemente. Ele disse também, porque a produção do programa descobriu que Juazeiro do Norte, em termos proporcionais, foi um dos municípios que mais cresceu o número de pessoas portadoras de HIV. Né? Então nós convidamos um infectologista e ele foi por essa linha de raciocínio também, que o uso dos medicamentos que instrui, que ajudam as pessoas de mais idade a voltarem a ter uma vida normal sexualmente, se envolvendo com essas garotas, também vem, olha aí, a mesma linha de raciocínio. A mesma linha, porque normalmente essas mulheres que usam principalmente o crack, elas não se preocupam em usar a camisinha, porque a droga tira todo o bom senso que o ser humano possa ter. Quer dizer, além disso, ainda corre esse risco. Pois é, aí o idoso está correndo o risco de pegar uma AIDS, pegar uma sífilis, pegar todas as doenças venéreas infectos contagiosas. Sim. Então já é outro risco, que aí no caso associa-se à dependência química e às vezes complica a vida do idoso. Aí tem que entrar, eu mesmo trabalho em 4 clínicas, centros terapêuticos, e a gente já recebeu idosos viciados em cracks que passaram por esse problema. E a gente lá sempre faz HIV
e sífilis, e o índice é muito alto. Muito alto. Muito alto em usuários de droga. Porque também, aqui no Juazeiro, nem tanto, mas cidades maiores, existem as drogas injetáveis. A heroína, por exemplo, em São Paulo já tem muito. Então eles compartilham aquelas seringas e ali transmite o vírus da AIDS, da hepatite B e a hepatite C. Quantas consequências, né, doutor? Quanta desgraça na sociedade, né? Envolvendo pessoas idosas, infelizmente, e chegando a tantas residências, né? Infelizmente. Vamos continuar conversando daqui a pouquinho. Vamos tomar uma água? Tomar uma aguinha. Água mineral São Jorge. Essa droga aqui você pode ingerir à vontade, né? À vontade. Essa daqui é especial. Vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado. Enquanto isso, vamos falar do melhor laboratório de análises clínicas do Cariri, Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC na região do Cariri. Doutor, vamos tomar um café? Na hora. Vou lhe servir, doutor, um café. Obrigado. Café sem nome, viu? Sem nome? Sem nome, por enquanto. Vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87.
O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um dos produtos da indústria de pães Pão Nosso. E a indústria de pães Pão Nosso, que está em todo o Nordeste, apoia, abraça o programa Café com Leite. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, grande empreendedor aqui da terra do Padre Cícero, de Juazeiro do Norte, atendendo a todo o Nordeste. Muito obrigado pela parceria. Hoje o nosso convidado, Dr. Jofrânio Bandeira de Caldas, ele que é médico, falando sobre dependência química aqui no programa Café com Leite. Dr. Jofrânio, o senhor tem alguma estatística de quem o número de usuário é mais feminino ou masculino? Ainda é masculino. Por que eu digo ainda? Porque a nossa sociedade no Brasil e uma tendência no mundo inteiro é que as mulheres conseguiram sua emancipação, elas se formaram, elas se tornaram trabalhadoras e elas conseguiram ter uma renda. Certo. Então, a mulher, por conseguir essa emancipação na sociedade, ela também quer se igualar. O que é que o homem faz? Não, o homem bebe, então vamos beber também. O que é que o homem faz? Não, o homem experimenta uma cocaína de vez por outra. Vamos experimentar também. Então, por conta dessa emancipação, a mulher ela está crescendo cada vez mais o número de dependentes químicas femininos. Isso não é bom. Por quê? Porque isso aí é uma coisa danosa, porque a mulher, por ter um organismo diferente do homem, ela não aguenta a mesma quantidade de álcool e de drogas que o homem suporta. Então, a gente vê, por exemplo, mulheres morrendo por uma overdose de álcool, por exemplo, uma overdose de cocaína, porque o organismo dela não está tão preparado assim como o do homem, porque o organismo do homem foi feito para suportar mais agressões. Mas a gente tira, por exemplo, pelas clínicas do Juazeiro. Nós temos em Juazeiro muitas clínicas, 8 a 10 clínicas masculinas e temos 2 femininas. Então quer dizer que ainda é pequeno, menor do que o do homem, mas a tendência é crescer. O senhor trabalha aqui em 4 clínicas aqui em Juazeiro? Eu trabalho em 4 clínicas, a gente chama clínica, mas na realidade é centro terapêutico. Porque a clínica é aquele espaço que tem o psiquiatra de plantão cuidando dos dependentes químicos. Certo. E por enquanto ainda não tem nenhuma clínica aqui em Juazeiro, né? Mas temos o que? Centros terapêuticos. Que aí eu, como médico clínico e um observador, estudou para crescer nessa área da dependência química, aperfeiçoando cada vez mais. Me interessei pelo tema e pelo assunto, então estou ajudando nessa área. Eu trabalho em 4 clínicas. Aqui em Juazeiro? Aqui em Juazeiro. Centro Terapêutico Fonte de Vida, ali no bairro do Aeroporto. O Centro Terapêutico Casa de Jacó, ali no Tiradentes. O projeto Reviver do Cariri, também no Tiradentes. E o Centro Terapêutico Feminino Renascer. Um feminino e 3 masculinos. E 3 masculinos,
Dá expediente todo dia? Um dia por semana em cada um. Um dia por semana. Aí eu aproveito para fazer aquela análise clínica, contribuir um pouco com a psiquiatria, com as medicações, orientações como conhecedor e levando também a palavra de Deus para esses dependentes químicos conhecer a verdade, conhecer a luz, que é Deus. Amar a Deus, doutor. Amar a Deus. Se envolver com Deus acima de tudo. Verdade, é uma forma, eu diria assim, de tratamento? Eu analiso e digo, é a forma mais completa e mais eficiente que se existe de sair da droga, da dependência química. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então há uma libertação total. O homem, ele morre para essas coisas, para o pecado, e ele nasce para uma nova vida. Sim. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele deixa isso para o homem, escolher morrer para o pecado, morrer para as drogas, morrer para o alcoolismo e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu gostei desse seu paralelo aí, no aspecto de buscar Cristo foi crucificado e renasceu para o homem. Na realidade, ele assumiu a nossa culpa. Sim. Jesus ele não nasceu no pecado, ele nasceu puro e imaculado pelo poder do Espírito Santo. E aí a nossa mente não alcança isso, tem que crer que foi assim, porque ninguém naquele tempo e hoje não acreditaria que uma mulher de 17 anos como Maria engravidaria pelo poder do Espírito Santo. Sim. O próprio José, que era o noivo dela, não aceitou isso, mas ele recebeu um anjo e o anjo disse, não, pode crer que é de Deus. Então tem que se crer, com a mente a gente não consegue captar, tem que abrir o coração. Abrir o coração. Aí vem a questão do paralelo que o senhor fez. Aquele cidadão que é dependente químico, ele pode chegar naquele momento de chegar ao fundo do poço ou se crucificar, eu diria assim, nascer para a vida. Na realidade, quanto mais profundo o ser humano ele vá para o fundo do poço, maior a necessidade de Deus. Por quê? Porque ele chega à conclusão que no mundo onde ele viveu não teve solução para ele. Quando ele está no fundo do poço, sensível, sofrido, aí Jesus vai lá e diz, meu filho, eu posso te tirar daí. E tira ele do fundo do poço. E aí ele escolhe viver uma vida com Deus, abandonar o pecado, Deus perdoa a vida pregressa dele, o passado dele, e ele começa uma vida do zero. Uma nova vida, sem drogas, sem álcool, amando a Deus, entendendo que Jesus foi o Filho que veio, enviado por ele, para morrer, assumir o nosso pecado, e a gente ser liberto das drogas e do álcool, e de todo o pecado que existe. Muito bem, gostei muito bem dessa colocação. Vou lhe pedir permissão aqui e falar um pouquinho um dos nossos patrocinadores, a Marmoraria Juazeiro. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro e Arquitetos Móveis Planejados. Por sinal, é uma passadinha na Marmoraria Juazeiro e vá saborear um delicioso cafezinho com leite lá e conhecer o que há de belo em mármore e granito. Doutor Jofrânio, essa sua colocação assim, foi muito... me sensibilizou bastante, né? E eu espero que não só a família dessas pessoas que o incentivem a fazer isso, esses dependentes a mudarem de opinião, mas que as pessoas de um modo geral, né, que o façam também. Claro, doutor Leite, amigo Leite, eu falei nessa parte espiritual, até antecipei um pouco, porque eu senti o desejo de coração de falar, mas a gente pode também citar que a pessoa que é dependente do álcool e da droga, e ela ainda não tem a capacidade de crer com o coração, que precisa abrir, existem opções, como por exemplo, Alcoólicos Anônimos.
Sim. Alcoólicos Anônimos é uma grande coisa para quem está dependendo do álcool. A gente sabe que muitas pessoas conseguem deixar o álcool. Então precisa querer, né? Agora, a coisa principal de qualquer tratamento, seja Alcoólicos Anônimos, seja igreja, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja psicanalista, é você querer o desejo de sair. Se não houver um desejo de sair, ele morre na droga. Infelizmente. Infelizmente, porque é uma estatística, a gente vê, entendeu? Na literatura, a gente vê nas ruas. Você andando nas ruas de Juazeiro, você vê alcoólatras, você vê usuários de droga. Então, enquanto ela não tem o desejo de sair, a tendência dela é morrer no álcool e é morrer na droga. Agora, se no coração dela brota o desejo de sair, existem as opções que a gente sabe que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma inteligência dada por Deus, então a misericórdia de Deus é justamente isso, é a medicina, é a ciência, são os grupos como Alcoólicos Anônimos. Então, os grupos de voluntários. Os grupos de voluntários. Então, a gente percebe que Deus, ele usa todas as áreas, todas as pessoas para o bem. Para o bem. Então, mas se você não crê necessariamente, tem aquela capacidade de crer ainda, mas procura ajuda, procura o ser humano, procura o médico, procura o diretor de um centro terapêutico, procure aqui o Dr. Leite, que também é um homem que se preocupa com o bem-estar do povo do Juazeiro do Norte. O Dr. Leite vai orientar, procure o Dr. Jofrânio, que ele trabalha em 4 clínicas, ligue para ele, dá o telefone dele aqui. Então são essas ajudas que a gente tem que ter. Sim, sim. Muitas vezes uma palavra, uma orientação, uma indicação, um encaminhamento já é uma grande ajuda, né, doutor? Eu acredito que o homem, depois de ele se tornar um dependente químico, dele se tornar um abusador do álcool e da droga, ele só sai se ele desejar não usar mais e sair. Certo. Se ele deseja ainda a droga, se ele deseja o álcool, a tendência dele, infelizmente, é morrer. Doutor Jofrânio, eu percebo nas suas palavras um sentimento assim de alegria, de externar assim, um sentimento amável, favorável, quando o senhor fala na questão da recuperação. Eu quero fazer uma pergunta assim de cunho muito pessoal. Como se sente, doutor Jofrânio, quando enxerga um paciente ou um dependente, como queira, uma pessoa que infelizmente está usando droga, deixa de usar? Qual é o sentimento assim, doutor Jofrânio? Olha, nós como seres humanos, profissionais, no seu caso, que é um advogado, um contador, terminou ciências contábeis, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se a gente não fizer isso, a gente está vivendo só pela moeda. Uma vez que você se coloca no lugar, rapaz, se fosse eu que estivesse ali, como que eu gostaria de ser abordado por Dr. Leite, ou por Dr. Jofrânio, ou por um médico, ou um psiquiatra? Como é isso? Então você vê que quando Jesus andou pela terra, ele procurou a quem estava precisando, o doente. Era o leproso, era o leproso, era o cego, era o aleijado, era a prostituta, pessoas que a sociedade rejeita e descarta, era o público de Jesus. Então, por que nós, que somos filhos de Deus também, por que nós não podemos ter esse mesmo sentimento de Jesus? Em vez da gente olhar para um alcoólatra como uma pessoa que está descartada da sociedade, por que não olhar? Não, ele tem jeito, eu vou ajudar. Eu vou ajudar a financiar um tratamento para ele. Eu vou ajudar, vou levar para uma clínica e vou dar R$100 por mês. Eu vou pelo menos dar a carona e levar ele até a clínica. Por que não? Garanto que ele não vai desviar o caminho, né? Então, muitas das vezes, é muito fácil enterrar as pessoas. Porque ele diz, não, isso aí já está morto na droga, pode enterrar, é muito fácil. Agora, você dá a mão com o mesmo sentimento que Jesus teve, de ajudar as pessoas, de tirar do fundo do poço, porque esse era o público de Jesus. Sim. Jesus disse, os bons não precisam de médicos, os doentes sim precisam de médicos. Sim, sim. E ele foi o médico dos médicos. Doutor, mas isso aliado também, eu sei que a espiritualidade, os ensinamentos bíblicos são muito importantes, a família é muito importante,
mas é bom sempre o acompanhamento também de medicamentos, né, doutor? Claro. Nos centros terapêuticos que eu trabalho, nós temos o acompanhamento médico, está aqui o médico que atende clinicamente, e pela experiência que eu tenho, eu ajudo na parte psiquiátrica, às vezes aumentando a dose, diminuindo, orientando. Quando eu não consigo, eu mando para um psiquiatra, e tem psiquiatras que já atendem lá uma vez por mês, entendeu? Então existe todo um psicólogos, assistente social. Então hoje o centro terapêutico tem uma equipe multidisciplinar, porque não é só a espiritualidade que resolve, porque nem todo mundo está aberto para a espiritualidade. Doutor, vamos tomar mais uma água? Bom demais. A conversa está boa, mas nós precisamos tomar um pouco d'água, mineral São Geraldo. Na hora. A água mineral São Geraldo apoia o programa Café com Leite. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Um abraço a todos que fazem o delicioso refrigerante Cajuína São Geraldo, que é preparado com a água mineral São Geraldo. E é claro também o nosso café, que eu ofereço aqui ao nosso convidado, Dr. Jofrânio Bandeira de Caldas, aqui no programa Café com Leite, falando sobre dependência química, cuidados que nós devemos ter para evitar, e aqueles que são usuários, que assim o deixem de fazê-lo, de usá-las, afinal de contas, tão prejudicial que são. Nós vamos saborear esse café aqui, daqui a pouco a gente volta, não sai daí rapidinho. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso,
o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com o Dr. Jofrânio Bandeira de Caldas, ele que é médico, falando com a gente sobre dependência química, os cuidados que nós devemos ter também, que a família deve ter com aquelas pessoas que têm familiares dependentes, né, doutor? E os amigos também, porque afinal de contas, nós temos que entender que todos os dependentes são nossos amigos, nossos irmãos, e nós precisamos da nossa contribuição. E o programa Café com Leite foi convidar aqui o doutor Jofrânio para dar essas informações. E você, aí, no leito da sua residência, reflita sobre isso e pense no vizinho, no amigo, num parente, alguém distante, que você conhece, que tem relação. Vamos pensar muito sobre isso e refletir a partir de agora de uma forma bem diferente. Doutor Jofrânio, uma das coisas, como hoje vivem esses drogados, nós escutamos nas grandes redes de televisão, tem aquela Cracolândia lá no sul, né? Que aquilo é um inferno na vida. É o fundo do poço, né? Ali já é o fundo, né? Fundo. Ali não tem para onde ir mais não, tem que sair. Tem que sair. Não tem mais para onde ir, a não ser se enterrar. Fica difícil, né? Mas 90% ainda tem condição, né? Todos têm chance de sair. Agora tem que querer. Tem que querer. A ajuda do homem e de Deus, né? Sim. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora veja só, em relação a como vive, veja só, temos vários níveis de dependência química. Tem o usuário, que é aquele que usa quando ele quer. Sim. Ele não é ainda um abusador e não é um dependente químico. Ou seja, tem gente que só bebe uma dose de vício quando quer e na hora que quer. Sim. Ele passa 30 dias sem usar, não tem crise de abstinência e usa. Esse é o usuário comum. Entendeu? Muitos amigos seus devem beber uma dosinha, aqui e acolá. Ele é o que diz assim, eu bebo socialmente. Socialmente. Agora, esse é o perigo que eu falei no começo do programa. Está escrito na testa que você vai ser usuário comum, social? Está escrito? Não. Então, é complicado, porque um dos tratamentos é a prevenção. E qual é a prevenção? Nunca experimentar. Então, aí vem o abusador. O abusador já não é aquele que bebe socialmente. O abusador é aquele que está bebendo todo final de semana e as pessoas estão começando a se afastar dele. Por quê? Porque ele está se tornando um abusador do álcool e das drogas. O comportamento dele começa a ficar bizarro, uma pessoa antissocial, e a gente percebe que quando o cara está nesse nível, as pessoas começam a se afastar. E ele nem sabe, estou perdendo meus amigos. Mas ele, se gravar ele bebendo, ele vai perceber, realmente, eu estou com comportamento bizarro, diferente. Aí vem o nível da pessoa se tornar o dependente químico. O dependente químico, ele não consegue mais trabalhar. Por quê? Porque a vida dele está limitada a usar a substância. É todos os dias, e eu digo a você, o dia todo. Infelizmente. O usuário de crack, amigo Leite, o usuário de crack, se ele pudesse passar 24 horas usando a droga, ele passaria.
E às vezes passa quando ele tem dinheiro. O abusador do crack e o dependente químico do crack que tem dinheiro, eu digo a você, ele usa 3 dias com 3 noites sem parar. Aí você diz, por que não morre? Porque a droga, o crack, ela é usada fumando, né? Então, quando o organismo não aguenta mais, ele para um pouco. Já diferente da cocaína, a cocaína é cheirada. Se você cheirar uma grande quantidade e o fígado não conseguir metabolizar, ele tem uma coisa chamada de overdose. Então é muito difícil um usuário de crack ter uma overdose. Já o de cocaína é muito simples. Ele pode cheirar uma grande quantidade de uma vez e o fígado não consegue metabolizar, ele morre de uma overdose. Então, como vive hoje? Então o usuário comum, o que bebe socialmente, ele vive normal. A vida normal, bebe quando quer. Já o abusador, ele percebe que no trabalho ele se torna mais complexo, começa a faltar no trabalho, na segunda-feira não vai, que é a ressaca do final de semana. E o dependente químico, ele está excluso da sociedade, ele está excluso da família, muitas das vezes, muitos deles moram na rua. Na Cracolândia já se encontrou médicos, advogados, engenheiros, professores, lá no meio da turma. Ou seja, largou tudo, largou a família, largou a profissão, pelo desejo de sentir o efeito da droga. Que coisa. Triste. Então, o camarada que usa crack, por exemplo, e é alcoólatra, ele só pensa naquilo ali. A vida dele é usar a pedra, é a pedra, é a pedra. O alcoólatra crônico, ele só pensa no álcool. Ele tem um momento de reflexão onde ele pode pensar em dizer assim, eu vou deixar isso aqui. Ou se ele viver eternamente sobre o efeito, ele não vai ter raciocínio. Isso depende muito da mente. Tem pessoas que não conseguem entrar nesse bom senso. Então ele tem que ser resgatado com a ordem judicial. Ele tem que ser internado porque ele não está com condição de decidir o que faz e o que não faz. Ele perde total o bom senso. Então a família pede uma ordem judicial pelo juiz, vai lá onde ele estiver, com a polícia, pega ele e leva para uma clínica. Porque se não fizer isso, ele morre lá. Já outras pessoas, devido ter uma condição melhor mental, ele avalia a vida dele, como era e como está. Aí ele sim procura ajuda. Esse é mais fácil de recuperar. Já aquele que é levado por via judicial, muitas das vezes o internamento só é um repouso. Quando ele sai, ele volta novamente. Porque ele não vê outra razão de vida a não ser usar a droga e usar o álcool. É uma, digamos assim, é uma forma de viver. Qual é a minha razão de viver? É beber. Qual é a minha razão de viver? É usar a droga. Então eu vou fazer aquilo que me dá uma razão de viver. Não é verdade? Dr. Jofrânio Bandeira, aqui no programa Café com Leite, a quem eu peço permissão, e vou falar na maior distribuidora de concretos e pré-moldados do Cariri, Bender Mix. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. Um abraço a todos que fazem a Bender Mix aqui na região do Cariri. Aproveitar também e falar a maior distribuidora de ferro e aço do Cariri, atendendo a todo o Nordeste, Juaço Atacadista. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você.
Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista com o programa Café com Leite. Doutor, essas pessoas que já estão, digamos assim, no fundo do poço, ou seja, eu não consigo sair. Esse que o senhor disse que precisa de uma ordem judicial para resgatar essas pessoas. Mas ainda tem, no fundo do poço, mas ainda tem uma lâmpadazinha acesa, não tem? Tem uma lâmpada acesa e a gente percebe, por exemplo, se você fizer uma entrevista com qualquer pessoa que esteja aqui, ela vai dar notícia de alguém da família que é dependente químico. Ou um primo distante, ou um tio, ou um filho, ou esposo, ou irmão. Toda família, isso a gente sabe, toda família sempre tem um dependente químico. Então, uma coisa importantíssima, o apoio familiar. O apoio familiar, ou seja, quando aquele dependente ele percebe que alguém da família está interessado em ajudá-lo a levar para um centro terapêutico, levar para o psiquiatra, levar para o Alcoólicos Anônimos. Então, é um apoio que a gente acha que seja indispensável, o apoio familiar. Agora, tem uma coisa interessante na Bíblia. Deus diz, se a tua mãe te abandonar como uma criancinha que está mamando no peito, porque é difícil uma mãe abandonar uma criança que está mamando no peito, muito difícil. Mas Deus diz na sua palavra, se essa mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Eu não te abandonarei. Então, se a família abandonar, se a sociedade abandonar, Deus está para recebê-lo. E aí, eu digo a você, existe uma solução para todo dependente químico, que esteja no começo da dependência, que esteja no meio, ou que esteja no fundo do poço. Existe uma solução. E essa solução é Deus. É Deus. É Deus. Doutor, a pessoa que abandona o mundo das drogas, existe uma probabilidade de retorno? Todo dia. Todo dia. Na nossa, as tentações são... Todo dia você tem que vencer um leão. Agora, amigo Leite, com o tempo, essa vontade de voltar a usar droga vai diminuindo. Vai diminuindo, só que você tem que vigiar. Ou seja, na mesma proporção que ela cresce, ela pode decrescer. Pode, né? Também, porque a gente sabe que tem pessoas que estão com 30 anos de Alcoólicos Anônimos e tem recaída, depois de 30 anos. Então a gente sabe que tem pessoas que se trataram também com psiquiatra, psicólogo, que tem recaída. No centro terapêutico, ouvindo a palavra de Deus, com uma equipe multidisciplinar, a gente percebe que o normal é ter recaída. Até o camarada dizer, não, realmente, aqui não dá para mim, eu vou me tratar, eu estou me acabando, eu estou morrendo. Mas a recaída no dependente químico é normal. É normal. O anormal é o camarada, da primeira vez que ele procura um tratamento, ele já deixa. É o anormal. Rapaz, mas olha, o cara se internou só uma vez, procurou Alcoólicos Anônimos e está firme há 30, 40 anos. Então, isso aí é uma coisa que a gente se admira, porque o normal é ter recaída. E é bom a família saber disso, porque às vezes a família coloca um camarada no centro terapêutico, achando que no primeiro internamento ele vai conseguir. E aí ele tem recaída e a família vai ficando desestimulada, vai ficando sem acreditar. Mas eu digo a você, você que tem um familiar na sua casa, que tem dependência química de álcool e de droga, acredite nele. Acredite que ele vai deixar, porque Deus está louco, doido para recebê-lo no reino espiritual, no reino de Deus, o reino de Jesus. Não tem por que desistir. E se a família desistir, doutor? Deus não desiste. Não desiste. Mas se Deus não desiste, doutor. Mas se a família desistir, fica mais difícil ele encontrar com Deus. Você já pensou você ter o apoio da família, você ter o apoio de Deus e você ter o apoio de si mesmo? Por quê? Porque se a família quiser, se Deus quiser, mas se o dependente não quiser, ele morre. Se o dependente não quiser, todos os recursos que existem no meio humano e todos os recursos que existem no mundo espiritual se esgotam porque ele não quer. Porque a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está todo dia batendo na porta, no coração do que está no fundo do poço, no meu coração, no seu coração, no coração de todos, querendo entrar, querendo dar jeito na nossa vida. Tirar a pessoa de qualquer pecado que for. Deus perdoou uma prostituta que ia ser apedrejada. Ele perdoou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E cada um saiu. E aí Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Eles não te condenam, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Brilhante tema que até me emocionou com essas suas conclusões, ainda estou muito obrigado. Chegamos ao final do programa, fiquei assim muito feliz. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão muito agraciados e emocionados com essas suas palavras. Tenho certeza que a sua contribuição para o nosso programa foi de extrema relevância. Quero contar com o senhor mais vezes aqui, porque esse tema atinge muita gente na nossa sociedade e só vai agregar valor. Muito obrigado mais uma vez e volte outras vezes, viu? Vai ser um compromisso do senhor aqui no nosso programa. Gostei demais, eu conhecia o seu trabalho pela televisão, assisti já alguns programas, mas conhecer você pessoalmente foi uma coisa para mim inédita e boa, porque você é uma pessoa altruísta, simpática, trata bem todas as pessoas que eu vejo aqui que trabalham com você, então me senti feliz em lhe conhecer pessoalmente. Estou aberto para vir trazer não só esse tema de dependência química, mas qualquer área da medicina que você quiser. Se eu não souber, eu estudo um pouquinho e vou trazer uma informação para o seu trabalho aqui. Bom, doutor, muito obrigado ao médico doutor Jofrânio Bandeira de Caldas, que participou do nosso programa hoje. Obrigado aos nossos telespectadores da cidade de Pombal, na Paraíba, de Quixadá, aqui no Ceará, de Fortaleza, Aracati e Sobral, aqui no estado do Ceará. Iguatu também, através da BrisaNet. Aproveitar e dizer para você que continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, na página programa cafécomleite.com.br, no aplicativo, no Facebook e em todas as nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com um novo tema e um novo convidado. Um abraço a todos e até lá!